Boa noite, queridos irmãos. Então faremos a nossa irradiação, a nossa prece. Pai de suprema luz, suprema bondade, supremo amor, suprema justiça. Rogamos a vossa bênção e a vossa luz a toda a nossa humanidade que neste momento é assolada por esta pandemia viral. Rogamos a vossa bênção aos nossos familiares, aos nossos vizinhos, aos nossos governantes e também aos irmãos que hoje cumprem penitência. Rogamos, Pai amado, que a tua luz benfeitora, que a luz do teu amor, também abençoe a todos os obsessores. Abençoe a todos os orfanatos, a todos esses lares onde estão os idosos. Pai amado, são tantos pedidos a Ti, mas não podemos esquecer desses irmãos que neste momento estão enfrentando esta pandemia. Esses irmãos que estão passando por essa enfermidade, que sejam envolvidos com muito amor, com muita luz, através dos teus benfeitores. Aos familiares desses irmãos que sofrem, que também através do desencarne. Rogamos a tua bênção e luz a esses irmãos do mundo espiritual que lá o acolhe. Mas não podemos esquecer, Pai amado, a tua bênção e luz a esses profissionais da área da saúde que se doam tanto por amor ao seu trabalho, em prol dos irmãos que estão envolvidos com essa enfermidade, aos cientistas, aos médicos, aos enfermeiros, aos sanitaristas, a todos esses irmãos que estão envolvidos com essa higiene, com a asepsia dos hospitais, desses centros que foram criados à emergência em prol desses irmãos. Mas também te pedimos, Pai, a tua bênção, a tua luz, em prol desses irmãos que ali estão à beira do túmulo, que são os couveiros, que estão ali encarregados de apagar de vez a roupagem física, e ali sabendo que também estão na iminência de um contágio. Pai querido, rogamos sempre a tua bondade, mas também sabemos, Pai amado, que temos que enfrentar a esta tempestade viral. Sabemos desta transição planetária que sofremos, necessária conforme tua bondade. Mas também, Pai amado, tu és tão bom para nós, que na frente deste leme, que coordena esta grandiosa nau do nosso planeta, ali está o Mestre Jesus, este grandioso amigo, que não nos abandona, que está sempre junto conosco, nos fortalecendo, nos disciplinando e dizendo a nós, queridos irmãos, tenham fé, eu estou com vocês. Então, Pai, só temos a te agradecer pela tua bondade, apesar de não sermos bons filhos, que a tudo reclamamos. Obrigado, Pai.
Obrigado, Pai misericordioso, por essa tua bendita luz. Obrigado, Mestre Jesus, pela tua companhia e por estares dirigindo toda esta gama de irmãos que estão ali envolvidos com esse trabalho fraterno. Obrigado, benfeitores amigos, por nos ajudar nos nossos lares, nos intuir e nos fortalecerem hoje e sempre. E que assim seja, Senhor. Então, a todos os que nos assistem, agradecendo por essa oportunidade. Hoje, o nosso tema de reflexão é o desafio da vivência do amor em família. E para iniciar, nós vamos mencionar Leon Denis. No livro O Além e a Sobrevivência do Ser, ele nos traz: o amor, qualquer que seja, o mundo em que esteja, é força, o eixo das esferas que gravitam em suas órbitas. Na natureza, nos infinitamente pequenos, é o amor, antes de tudo, que guia o instinto, no homem e na sociedade inteira. É o amor que forma as simpatias, que torna possíveis as relações dos humanos entre si. E seja qual for a expressão sobre a qual o queiram deformar, e seja qual for o nome com que queiram ou ridicularizem, se analisardes um pouco, encontrareis sempre o amor mais ou menos purificado, que existe em todo o ser. Então, ele é o centro e a causa. Reina no lar e é sobre o seu alinhamento seguro que se constrói a família. Família que perpetua no tempo e espaço a longa série dos séculos, marcando o progresso das humanidades. E é também o amor que rege as amizades sólidas. E para dar continuidade a esse tema, trouxemos Paulo, na primeira epístola aos Coríntios 13, 1 a 7 e 13, no Evangelho capítulo 15, no item 7. E quem quer se aprofundar nesse capítulo, tem o item 6, muito importante de ser lido para uma maior compreensão. Disse Paulo: quando mesmo eu tivesse a linguagem dos anjos, quando eu tivesse o dom da profecia e que penetrasse todos os mistérios, quando tivesse toda a fé possível, até o ponto de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada sou. Faz pensar isso e refletir. E a caridade está ao alcance de toda a gente, do ignorante, aquele que ainda ignora esse conhecimento, como do sábio, do rico como do pobre, e independente de qualquer crença particular. Então, e na sequência, para reforçar essa introdução, Bezerra de Menezes nos coloca, através de Divaldo: o Evangelho de Jesus tem regime de urgência. Já não podemos postergar.
a vivência da palavra do Senhor. E olha o que Ele nos diz. Nós já ouvimos-la, nós já anotamos, quanto de nós, né, escrevemos, lemos, né, registramos-la na memória, e não obstante conduzimos os passos muito distantes do cumprimento do dever. O que Ele nos suscita? Entre a teoria e a prática, ainda estamos distantes. Ou poderíamos refletir, tudo isso que nós lemos do Leon Denis, de Paulo, agora de Bezerra, o que são os que nos precedem na educação moral? O que nós estamos conseguindo colocar na prática no dia a dia nosso? E hoje nós nos deparamos com momentos desafiadores, de muitas mudanças socialmente, nas questões de trabalho, né? Estamos em casa. Nas questões dos estudos, estudando EAD, à distância, saúde, né? Vemos a pandemia como estamos, as quais elas repercutem no cotidiano e na convivência da família. Então, questões que são de ordem externas, mas também questões de ordem interna do indivíduo. Porque essas questões externas vão mexer com o nosso equilíbrio, com as nossas emoções, com os nossos sentimentos. A pandemia, sim, trouxe a reclusão necessária. Precisando nós recorrer a adaptações de comportamento. E na convivência familiar, e dessa convivência familiar, emergem conflitos, os quais estavam sendo levados sem resolução, ou sem solucionar antes. Agora, na proximidade física e na vivência, esses conflitos se mostram e eles se potencializam. Somados ainda à ansiedade, a preocupações e outras emoções e outros sentimentos. Emoções, quando eu falava lá da parte do individual, se exacerba nessa convivência, né? E as divergências, então, eclodem. Eu li esses dias uma postagem de uma terapeuta de Porto Alegre, onde ela colocava assim, ó, durante a pandemia, no Rio Grande do Sul, X pessoas desencarnaram. E quantas? Me assustei com o número dos desencarnes por violência. Me assustei, não é comentado nesse momento. O que nos quer dizer isso? Como é que estão sendo coordenadas, orientadas as nossas emoções, os nossos conflitos internos? Logo mais nós vamos obter a seguir exatamente o que a espiritualidade nos traz sobre isso. Aí vem Joana de Ângeles, no livro, até achei assim
bem pertinente, porque o livro é Joana de Ângeli, através de Divaldo Franco. O livro é Desperte para Ser Feliz. Estávamos adormecidos, me parece, né? Por isso que eclodem essas violências. Adormecidos quanto às potencialidades do espírito, do nosso propósito existencial. É uma sacudida. Nos diz ela, somos viandantes que perdemos o sentido existencial. E é chegado o momento do desprendimento. De qual desprendimento? Qual das coisas? Do que nos apegamos para conquistas dos valores do espírito? Tempos de perturbação e sofrimento, sim. E é preciso a disposição da coragem e do equipamento do enobrecimento para fazer o quê? Retificando o que se apresente equivocado, dúbio, incorreto, e fazer o nosso melhor. É um momento de ressignificação, de observação, de mudança, de adaptações e de criatividade. E não só isso. Não é só isso. Muitas vezes, os choques que se derivam dos fenômenos contrários, quando bem conduzidos, auxiliam o processo de desenvolvimento, apressando a manifestação dos recursos adormecidos. Aí refletindo, né, durante a pandemia, quanta coisa que a gente não estava habituada, tínhamos outros hábitos, outros comportamentos, e de repente tivemos que lançar a mão daqueles elementos que estavam latentes, adormecidos, mas que estavam ali. É esse exercício que esse momento também nos convida, em todos os sentidos na família. Não só na família, né? Nas questões externas e internas, como falava lá na frente, lá atrás, melhor dizendo. Então, apressa a manifestação dos recursos latentes adormecidos diante dos desafios. O que é necessário nesse momento? Serenidade. E aí vocês vão me perguntar, como? Como serenidade nesse momento? Joana de Ângeli diz assim, ó, serenidade e humildade. Humildade para reconhecer as dificuldades que temos e não aumentá-las. Buscar soluções possíveis faz a gente pensar, refletir, né? Ser sujeito da ação e exercer tolerância fraterna. Mais do que nunca nesse momento, a caridade moral, ela se faz necessária, que é o amor, que comentávamos desde o início de Leon Denis e de Paulo de Tarso. Tolerância fraterna, conversação edificante com afetividade. Por quê? Uma palavra agressiva gera mais agressividade? Por que esse número exorbitante de
de mortes, né, ocasionando nessas mortes de forma violenta, feminicídios. Agressividade gera agressividade. A conversação edificante com afetividade gera o quê? Quem de nós não gosta de ser bem tratado? Quem não gosta de ouvir uma palavra com carinho, com jeito, com educação? Todos nós gostamos. E a gente se aproxima dessas pessoas que nos tratam bem. E o exercício agora é o convite, é a oportunidade em casa de exercer isso, né? E isto evita que os membros da família se sintam deslocados do compromisso familiar. E abrindo então o espaço e a oportunidade para uma educação moral e uma assistência emocional a todos. Muitas vezes, quando nesse sentido vêm os conflitos individuais, de toda uma nossa história individual, muitas vezes vai exigir de nós paciência conosco mesmo, tolerância conosco mesmo, perdão conosco mesmo, nos perdoar também, a caridade moral. O Espiritismo vê na família uma nobre experiência, um verdadeiro laboratório no qual são burilados os nossos sentimentos, representando um grande ensaio para que possamos viver e conviver na família universal. Sendo que os exemplos e vivências são mais eloquentes do que as mais belas teorias. É o que Paulo falava ali, o que adianta eu ter todo o conhecimento e se não tiver amor, o que eu sou? E o lar que cultiva o conhecimento espiritual propicia uma experiência de iluminação interior e este lar torna-se receptivo à influência dos benfeitores e com esse exercício do Evangelho, o agenciamento da educação moral se torna a experiência de contínua iluminação, nessa responsabilidade que é intransferível. Temos todos já os elementos necessários para isso. Todos. E a doutrina nos traz dia a dia esse conhecimento. Esse exercício, então, ele permite encontrar forças para lutar ante as adversidades, as quais às vezes as pessoas acreditavam não possuir. São sementes de verdadeiro amor desabrochando, construindo uma relação de casal que será exemplo para os filhos e ecoará no respeito aos irmãos, numa construção de uma relação saudável, onde vai se expandir por toda a sociedade. E desta forma o lar se construirá num porto seguro, constituirá, melhor dizendo, num porto seguro, confiante e no respeito à individualidade de cada membro pertencente. Pertencente, eu digo, porque muitas vezes, quando não amamos, a gente exclui, até familiares. Um porque bebe, outro porque tem aquele comportamento
O que o amor pede? Incluir e ajudar. Esse é o papel da família, não de exclusão. Como é que vão ficar nossos filhos quando souberem ou verem exemplos de exclusão? Se eles aprendem e o exemplo fala mais do que as palavras. Agora, quando eles vão ver que há inclusão, há o amor, e reergue esse ser gente, é grandioso, é o caminho do amor. É que o Mestre nos ensina. Ele nunca excluiu ninguém. Nenhuma ovelha se perderá. Ainda Joana de Ângeles, através de Divaldo, falando de Jesus, que de todo o acervo que fala de Jesus, se desprende haver sido ele incomum, tanto que ele é o nosso exemplo e nosso guia, modelo. Sua energia expressava-se com brandura. Em sua bondade manifestava-se sem pieguismo. A sua coragem exteriorizava-se como valor moral que nada temia. O seu amor abrangia a todos os seres. Isso aqui me lembra o Francisco de Assis também, né? A relação dele com a natureza, com os animais, aquilo que Leon Denis falou bem no início aqui. Sem deixar-se arrastar pelo sentimentalismo, né? Porque na realidade criaria banais desequilíbrios. Continua ela. Sua sabedoria irradiava-se sem constranger os ignorantes. A sua gentileza cativava sem deixar distúrbios na emoção do próximo. Era severo, não brutal. Afável, não conivente. Nobre, não orgulhoso. Humilde, não verbal. Como não seguir esse exemplo? E aí nos remete a quanta coisa nós temos que trabalhar nas nossas emoções, nos nossos comportamentos, nas nossas atitudes, nessa convivência familiar diante da pandemia. Não só na pandemia, mas posterior, na sequência. E quando se lê no próprio Evangelho, no capítulo 14, item 9, nos conduz mais ainda a reflexão a essa tarefa, dizendo: a tarefa não é tão difícil quanto vos possa parecer. Não exige o saber do mundo e pode desempenhá-la assim o ignorante como o sábio. E o Espiritismo lhe facilita o desempenho, dando a conhecer a causa das imperfeições da alma humana. Então o convite fica, né? Que possamos, no nosso esforço, desenvolver as qualidades do coração. Na bondade, na benevolência, para que, com aqueles que conosco convivem, na família, e para os demais. A família é o próximo mais próximo que temos. E aí, é aqui o laboratório divino que se comentava antes, que precisamos exercitar esse amor. Então, agradecendo
essa oportunidade de reflexão e que possamos buscar sempre no modelo nosso Mestre Jesus equacionar a nossa conduta. E que assim seja. Então, nesses momentos, te agradecemos, Pai amado, por essa oportunidade da vida, por esta vida que Tu oferta a todos nós, por essa oportunidade deste refazimento de nossas almas, desse estudo, desse trabalho, desse sofrimento todo. Nosso muito obrigado. Que a Tua luz continue acesa em nossos corações e em nossos pensamentos, hoje e sempre. Que assim seja, Senhor.